Mas isso passa, professores, pela questão que eu perguntei. Era isso, Ana Cristina, que eu queria trabalhar com você. O grande problema é a pauta dos direitos humanos. Houve uma economicização dos direitos humanos. O direito humano hoje não é pautado, por exemplo, como a senhora mesmo falou de uma outra maneira, sobre o prisma da democratização de direitos e da autonomia do direito. Nós temos que lembrar que Angola, primeiro momento, ele é um regime que formalmente é democrático, não nos esqueçamos que o seu governante, ele era um ditador apoiado pelo sistema soviético ainda, da Guerra Fria, em função da pacificação de Angola, com o acordo de paz com a UNITA, ele criou um sistema democrático, abre aspas, plebiscitário, que manteve o status quo. Simbólico. E a China ocupou o vazio deixado pela União Soviética. Hoje a China, não só em Angola, mas em Moçambique, em outros países africanos, é um país que está, cada dia que passa, mais presente. E aí que eu quero discutir. Os direitos humanos são tratados, e aí entra a ONU também, dentro de um prisma estratégico. Exatamente. Econômico, político, geopolítico. Esse é o grande... Não de solidariedade. Então, a pauta jurídica, ela não é propriamente jurídica, mas ela é geopolítica e econômica. Atende interesses. As últimas pessoas a serem consideradas nesta questão são os homens comuns da sociedade angolana. Esse é o grande problema. Nós temos que repensar a disposição sobre os direitos humanos dentro da ordem internacional. Da importância desse trabalho, né? E aí está o grande mérito do teu trabalho. Eu agora entendi onde que você queria chegar com a pergunta. Que bom que agora a gente, né, identificou. E assim, o que eu identifico realmente é que esse desenvolvimento angolano, ele está hoje totalmente ligado com essa cooperação sino-africana. E aonde essa cooperação também é estendida para a Zâmbia, Moçambique e etc., mas aonde que dentro de Angola, aonde que vai chegar esse tipo de cooperação? Porque esse exemplo da construção de um prédio por intermédio de uma via, de uma construção de uma superestrutura que não se tem lá, que só passa a ter no momento que tem essa relação com a China, aonde vão ficar esses direitos sociais, e aonde entra a necessidade de uma reafirmação dos direitos humanos, que é o que eu entendo e defendo aí na minha dissertação. Professor Dani. Não, continuando sobre essa questão dos direitos humanos, então, só salientando, Ana Cristina, antes, então, de nós falarmos de um desenvolvimento econômico, nós temos que, como brasileiros, a nação brasileira deve exigir desta nação irmã a reforma, a ratificação de valores democráticos e republicanos dentro de Angola. Mas aqui agora eu vou te provocar, né? Né? Você fala com muita maestria, dentro de um prisma histórico, inclusive, sobre os direitos humanos. E você, não sei se você lembra que eu falei que a nossa matriz é colonial, não cultural. Porque Angola é um verdadeiro caldeirão cultural. Nós não temos apenas uma cultura afro, temos diversas culturas ali. Culturas tribais, né? Culturas locais, né? Multiculturais, plurais. E aí eu queria te fazer essa provocação. Você constrói, e obviamente, com base em boa bibliografia, sobre a fundamentação dos direitos humanos, com base, primeiramente, numa matriz histórica. Você vai lá na Bíblia, passa pelo direito romano, passa pelo direito canônico, até chegar na modernidade. E aí a conclusão que eu chego, professores, é que os direitos humanos podem ser qualquer coisa, menos universais, pelo menos a leitura sobre os direitos humanos. Direitos dos homens, eu não contesto, são universais. Mas a leitura dos direitos do homem, os direitos humanos pautados, por exemplo, na Declaração Universal, que
foi antecedida por diversas cartas constitucionais liberais ocidentais. Como estabelecer uma pauta de universalização desses direitos em culturas que não participaram desse processo cognitivo sobre os direitos humanos? Essa pergunta, eu sei que eu estou te provocando, né, mas é importante para a gente, inclusive, enxergar o nosso papel como país, como sociedade civil, na defesa desses tais direitos. Eu entendo, professor, que é esse o ponto para se chegar a uma conclusão e uma solução. Porque é justamente essa universalização que é para nós, né, feita para nós, nos nossos moldes, que entra em conflito com o relativismo. Então, cadê o relativismo cultural? Cadê essa ponderação dessa ideia de cultura? Aonde vai se ponderar? Então, eu busco, né, dentro de um país com diversidades culturais e dentro de uma ideia de multiculturalismo, eu tento identificar esses direitos humanos, eu tento pautar como os direitos básicos do indivíduo humano que tem necessidades e tem uma sociedade que urge essas necessidades, numa sociedade cheia de mazelas. Então, eu tento ponderar isso. Só que eu também tenho os questionamentos sobre o culturalismo. Então, essa ideia, essa provocação é muito boa, porque também são os meus questionamentos. Dentro da minha conclusão, eu pauto essa necessidade do multiculturalismo para que se entenda direitos humanos. Porque como que nós vamos entender direitos humanos? Ele é humano, ele é universal. Ele é universal aqui no Japão, na China, mas ele é pautado dentro de uma ideia ocidental. E aonde vão essas ideias tribais, que são totalmente diferentes dos nossos ideais? Então, aonde vão parar? A ideia é que se faça algo mais equilibrado para que se chegue num ponto, num denominador comum. Num denominador comum dentro da ideia de universalidade. E isso é chamado, inclusive, pelos multiculturalistas, especificamente pelos comunitaristas, né? Linguagem de tradução. Acho que a universalidade só parte por meio de uma linguagem de tradução. Né? Inclusive, em vez de nós falarmos de democracia, por que nós não procurarmos padrão de participatividade política? Em vez de nós falarmos de republicanismo, por que nós não falamos de cidadania participativa? E falar dos direitos humanos, aí concordo com você, você já disse isso, dentro do prisma existencial. Com todos os riscos que isso pode trazer. É o que é chamado de direito humano mínimo, ou aquilo que é irrenunciável. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Academia. Até já. Em destaque no Academia, análise comparativa jurídica e econômica do Brasil e Angola, à luz dos direitos à alimentação e educação. Dissertação de Ana Cristina Macedo Leite Santos, mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Brasília. Mas agora é hora de conferir as informações da mestre e doutora em Direito Processual Civil, Helena Abdo, no quadro Mestres e Doutores. Aprendi com o meu orientador, professor Cândido Rangel Dinamarco, que nenhuma investigação deve ser desprovida de utilidade prática. Então, essa é uma primeira indicação do tema a ser escolhido, né? Tanto no âmbito do mestrado quanto no doutorado, eu procurei buscar um tema que fosse útil e que fosse virar algo, ou pelo menos alguma contribuição, ao mesmo meu ponto de vista, para o direito, para a sociedade em geral. E uma dica que eu posso dar àqueles que buscam seguir carreira acadêmica é escolher temas que sejam de seu absoluto interesse. O mestrando, doutorando, na hora de elaborar a tese, tem que ficar absolutamente apaixonado pelo seu trabalho, porque ele vai conviver com ele por muitos e muitos anos e muito tempo. E nessa investigação de interesse prático, e ao fazer mestrado e doutorado, tem que sempre se pensar na possibilidade de publicação da obra e em que ela poderia contribuir para um futuro do direito e em que uma nova perspectiva, talvez um detalhamento, uma sistematização, enfim, a depender do tema eleito. Bem, de volta aqui ao debate, já gostaria de contar mais uma vez com a intervenção da professora Renata Guerra.
Bom, no seu trabalho, professora Ana Cristina, você falou a respeito das mazelas aqui do Brasil também, né? Que nós ainda estamos engatinhando em termos de educação e saúde, não nos mesmos patamares da Angola, mas nós ainda teríamos muitos problemas sociais para serem resolvidos. Então, dentro desse contexto, a minha pergunta é a seguinte: se nós ainda internamente temos tantos problemas para serem resolvidos na ordem social, nós teríamos condições, o seu trabalho traz os instrumentos, eu não sei a resposta que eu li o seu trabalho, mas eu estou perguntando para que você esclareça para o telespectador. O Brasil teria condições, já possibilidades de fazer esse tipo de cooperação internacional, de participar desse tipo de cooperação internacional, uma vez que as suas prioridades ainda não foram atendidas? Ou seria necessário aguardar isso? Né? Né? Não faço o que eu faço. Eu entendo que, dada a diversidade dos problemas, a diversidade, mas em contrapartida da proximidade dos problemas, tendo em vista a realidade angolana, e eu acho que existe uma possibilidade, sim, e juntamente dentro dessa ideia da comunidade dos países de língua portuguesa, eu acho que a força dos países de 4 continentes juntos idealizaria uma outra situação, seria algo muito mais vendável, né? Algo comercial, algo planejado para que o mundo inteiro volte os olhos para esse país. Então, eu entendo que o Brasil também se beneficiaria muito nessa cooperação. Beneficiaria porque abriria os olhos do mundo para uma situação lógico que com uma ideia muito boa dentro dessa ligação, dessa ideia de cooperação política, econômica e social, mas dentro dessa comunidade, eu vejo a comunidade dos países de língua portuguesa muito mal aproveitada. Deveria ser aproveitada de forma a demonstrar de forma a demonstrar essa junção, essa cooperação muito mais atrativa aos olhos do mundo. Então, eu imagino que o Brasil tem diversos problemas. Talvez, nessa junção, nessa ideia de cooperação, ele também iria ganhar, não só oferecer, até mesmo... aprender também formas de recuperar suas próprias questões internas, seria isso? E imagino que, já tendo passado por um histórico grande de desenvolvimento, eu entendo que existe sim essa necessidade de cooperação e essa necessidade vai vir de forma positiva sim para o Brasil, vão crescer junto, vão ter ideias a partir disso aí, e eu defendo na minha dissertação, dentro da comunidade de língua portuguesa, uma grande chave para o desenvolvimento desses países. É muito mal aproveitado essa comunidade, esse intercâmbio de universidades, essa troca de cultura, de informação. Eu acho que a partir dessas ideias de pesquisa, de tecnologia, de cultura, também vem uma resposta de cooperação positiva. Não é uma cooperação boa só para Angola, porque a Angola está menos desenvolvida, não. Eu tenho, o meu entendimento vai em cima que essa cooperação vai ser interessante Brasil e Angola, para esse crescimento, bem como para os outros países de comunidade de língua portuguesa, que eu não estudei a fundo cada país, mas dentro de uma comunidade isso é interessante. Mas a mesma, né? Exatamente.